Queridos, vamos abrir a escritura na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Bem, nós estamos já algumas semanas falando acerca de Cristo enquanto o caminho. Todos nós cristãos, sejam os protestantes, sejam os evangélicos, cristãos em geral, e mesmo os cristãos católicos, todos estão habituados com a mensagem acerca de Cristo enquanto o único caminho que conduz ao Pai. Vocês já ouviram isso, né? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se ele diz ninguém vem ao Pai, significa que o homem, ele precisa ir ao Pai. E esse ir ao Pai não é simplesmente um ir, mas é sobretudo um retornar ao Pai. Quando diz que Cristo é o caminho que nos leva ao Pai, isso implica a queda do homem, o afastamento do homem de Deus. E portanto nós temos gastado aqui algumas semanas apresentando a Cristo enquanto esse caminho, ou procurando compreender o significado deste caminho, que é uma pessoa, que é o próprio Cristo, que nos conduz de volta ao Pai. Eu estive num sepultamento essa semana, o sepultamento da mãe do nosso irmão Rodolfo, né? E logo após, eu estando lá ouvindo as ministrações, as pessoas ministrando, falando, pastores, né? Geralmente em sepultamento os pastores falam, né? Então, todos ratificando o fato de que é necessário que as pessoas tomem uma decisão por Cristo, porque Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Como eu ouvi isso umas 4 ou 5 vezes na mesma situação, eu fiquei pensando acerca disso, até porque estamos falando sobre isso já há algumas semanas, e refletindo. Digamos alguém diga assim: não, eu quero esse caminho que me conduz ao Pai. Efetivamente eu quero esse caminho, o que fazer? Ou seja, de maneira prática, como eu posso seguir esse caminho, ou como eu posso receber esse caminho, como eu posso trilhar esse caminho de volta ao Pai? E aí a resposta, se você fizer essa pergunta, são várias, né? São várias. Geralmente, respostas voltadas para usos e costumes, ou para algum tipo de ritual, seja o batismo ou outra coisa semelhante, ou seja algum tipo de postura que você assume frente a um grupo religioso. Imaginou se Cristo fosse o caminho, e esse caminho fosse conhecido e visto e percorrido tão somente pela igreja evangélica? Não sei se vocês sabem, mas a igreja evangélica, ela tem 110 anos e alguma coisa de existência, porque a igreja, antes de haver a igreja de movimento evangélico, havia somente o movimento de reforma, a igreja reformada e a católica. A igreja reformada tem 500 anos, não é? Desde a reforma protestante, 31 de outubro de 1517, 500 anos. Para trás só a igreja católica, que vai até por volta de 325 da era cristã. E para trás, em todo o tempo antes dela, ou seja, desde os tempos mais remotos da humanidade, e mesmo as nações que estão no outro hemisfério, que ou não ouviram falar do evangelho histórico, ou de alguma maneira a sua tradição, a sua cultura não lhe permitiram conhecer, por esse viés, o Cristo enquanto caminho. Então eu acredito que é preciso, antes de tudo, nós revermos e compreendermos o significado maior desse caminho que nos conduz ao Pai, sem restringi-lo a uma vertente religiosa, ou a que seja uma religião presa no espaço e no tempo. O Cristo de Deus, ele não é propriedade de nenhuma denominação, não é propriedade de nenhum segmento dentro do cristianismo, não é propriedade do cristianismo. O Cristo de Deus, ele é aquele de quem é dito em João capítulo 1, por quem todas as coisas foram feitas,
e aquele em quem todas as coisas foram feitas. Aquele de quem diz o apóstolo Paulo em Atos 17, o Cristo de Deus é aquele em quem tudo existe, em quem tudo se move nele, tudo existe nele, tudo vive nele. Então o Cristo de Deus ele é muito maior do que o homem ou o crente, vamos digamos assim, ele possa imaginar. Nós nos propusemos, portanto, a apresentar esse Cristo como caminho em 3 momentos. Apresentar a Cristo enquanto o caminho, enquanto a encarnação, viver humano de Cristo, passando pela sua morte, ressurreição e ascensão. E aí eu quero que vocês compreendam esse movimento. Ou seja, imagine você o Cristo de Deus. No princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então pense, Deus, o Cristo de Deus aqui, ele, num dado momento, ele se faz homem. Ele se faz carne. Como diz João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. E agora, enquanto homem, e aqui está o segredo, aqui está uma chave. Enquanto homem, ele vai trilhar um caminho, ou melhor, nos termos aqui de Hebreus capítulo 10, ele vai abrir um caminho para conduzir o homem de volta a Deus. E esse caminho é aberto por meio do seu sangue, Hebreus 10, 19. Esse caminho é aberto por meio do véu, a saber, o próprio texto explica, a sua própria carne. É um caminho aberto na carne. Então, se você reunir João capítulo 1, 14, e o Verbo se fez carne, e tomar Hebreus 10, 19 e 20, que ele nos abriu um caminho pela carne, a ênfase aqui é a sua humanidade, é o viver humano de Cristo. Lógico, nós temos Deus que intervém para abrir esse caminho, mas Deus não abre um caminho sem o homem. Deus, ele não traz uma salvação que venha a prescindir do homem, porque talvez se fosse você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, poderia dizer assim, bem, se nós fôssemos Deus, né, vamos pensar, se fôssemos Deus com a mente humana, a gente pensa assim, vamos salvar o homem, mas como salvar o homem? Por que o plano de Deus de salvar o homem envolve a encarnação do Verbo? Por que Deus há de se encarnar, ou haveria de se encarnar, se fazer homem? Então, chama a atenção para os irmãos para esse aspecto da encarnação de Cristo. Infelizmente, o mundo ocidental comemora o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, sem entrar nos méritos da data, mas, teoricamente falando, há uma comemoração, há uma data que se prestigia o nascimento de Jesus. Ora, o que é o nascimento? Senão a encarnação. É ou não é? Mas o que isso significa de fato? O que essa encarnação, ela de fato realiza? Por que não poderia haver um outro meio de salvação? Por que não abrir um caminho de salvação que não precisasse de Deus se fazer homem? Então chama a atenção dos irmãos para a questão da humanidade. Então, vamos apresentar Cristo enquanto o caminho, Cristo Jesus, homem. Essa ênfase está em 1 Timóteo, se você quiser anotar e acompanhar, capítulo 2, versículo 5. Ou, se você tomar o versículo 2 e o 5, Paulo diz assim, que Deus deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, veja que o assunto é, Deus quer salvar o homem. O que é salvar? É levá-lo ou trazê-lo de volta ao Pai. Queda não é uma questão simplesmente de comer um fruto. Queda é uma questão de afastamento. Mas é um afastamento na consciência e no coração. E, portanto, se Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, então tem que haver um link, algo que liga, ou que religa o homem a Deus, que devolve o homem a Deus, que possibilite o retorno do homem a Deus. Por isso que o versículo seguinte, eu me refiro a 1 Timóteo 2, e o versículo seguinte, ao versículo 5, diz, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens. Não está aí na sua Bíblia assim? Há um só mediador?
O que é o mediador? Não é aquele que está fazendo a mediação, aquele que é o intermediário, aquele que está no meio, aquele que cria a ligação. É esse caminho, ó. Agora ele deixa bem claro que Cristo é o único, há um só mediador entre o homem e Deus. Cristo Jesus, homem. Olha novamente a palavra homem aí. Então você pega 1 João 1,14. E o verbo se fez carne. Carne se fez homem, se fez humano. Aí você pega 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Que no desejo de Deus salvar o homem, ele estabelece um medianeiro, um mediador, um intermediário, um meio, um caminho, que é Cristo Jesus, homem. A ênfase é o homem novamente. E o escritor aos Hebreus, nessa ênfase, diz que Cristo nos abriu esse caminho. Ele linkou o homem de volta a Deus, fala, agora é possível, o homem já pode retornar ao Pai, porque um caminho já foi aberto por Cristo Jesus, por meio da sua morte, do seu sangue, isto é, por meio da sua carne. Então essa é a ênfase que nós estamos trabalhando agora, e hoje nós queremos entender essa questão da humanidade. Por enquanto não vai chegar em você ainda, nem em mim. Ou seja, vai apenas falar do processo, ou melhor, vai falar da salvação provida por Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, nascido de Maria, esse homem que nasce de Maria, que é a encarnação do Cristo de Deus. Aí depois vamos para o segundo momento, isso em outras mensagens. Queremos apresentar o aspecto judicial da salvação, demonstrando como que a morte de Cristo foi uma morte vicária, uma morte expiatória. E por último, no terceiro momento, nós vamos apresentar então a salvação do ponto de vista orgânico. Quando aquele que creu no sacrifício vicário de Cristo, agora efetivamente e obrigatoriamente é inserido dentro de um processo orgânico de salvação. Para vocês entenderem melhor o que significa aspecto orgânico, significa a pessoa agora se une a Cristo. Mas não é uma união dogmática, né? Todo mundo crê nele, eu também creio. Não, é união com Cristo na sua morte e ressurreição. Depois desses três passos, nesses três momentos declarados aqui, depois de compreendidos, nós nunca mais teremos nenhuma dificuldade em compreender a salvação de Deus, o porquê da salvação de Deus, o porquê foi deste modo, o porquê da morte, o porquê do sangue, o porquê do batismo e, sobretudo, o significado da fé. Aí nós teremos a condição de trilhar o caminho. Mas vamos ficar agora no primeiro ponto. Vamos dar ênfase e atenção à encarnação de Cristo. Eu diria que a maior razão porque Deus se faz homem, e quando ele se faz homem implica que ele entra na história humana, ou seja, o Criador se faz criatura, o Criador se faz um homem à semelhança de Adão. Vocês já viram isso na Bíblia? Que para Deus, quando Deus olha para a humanidade, ele contempla dois homens? Vamos fazer essa verificação? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. É importante que nós venhamos a construir um caminho hermenêutico de entendimento, passo a passo. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O que ele chama de último Adão, aqui em 45, no 47 ele torna a repetir com outras palavras dizendo, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Interessante, como que aqui nós temos Adão, o primeiro homem, e nós temos Cristo, o segundo homem. Ou seja, só há dois homens sobre a terra, dois homens coletivos. Adão, o primeiro homem, criado conforme Gênesis capítulo 3, ali no começo de tudo, Adão, humanidade. A palavra Adão deve ser traduzida por humanidade. Adão é tanto que a palavra Adão não era o nome do macho, especificamente. Desculpe minha palavra macho, mas é porque tem versões de Bíblia que traz essa expressão macho e fêmea, né? Referindo-se ao homem e à mulher. Mas eu digo assim,
Tanto homem quanto mulher, tanto macho quanto fêmea, foram criados como uma unidade. Atentem para a criação conforme Moisés registra em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Diz que Deus cria o homem do pó da terra, e isso é uma referência ao homem do sexo masculino, o macho, né? Deus cria, e depois ele fala, não, o homem está sozinho, eu vou criar para ele uma auxiliadora. Aí veja que Deus faz o homem sofrer um profundo sono, e lógico que toda essa narrativa, ela é uma narrativa simbólica, ela é uma narrativa pedagógica, porque quer nos ensinar algo. E o que ela quer nos ensinar? Que Deus haveria não de criar um outro ser para dar ao homem. Parece até estranho essa afirmação, mas vocês vão entender daqui a pouquinho na própria ordem de Deus. Deus vai agora no próprio homem, e Deus, no ato de expandir o homem, de fazê-lo crescer, Deus toma da própria essência do homem, carne e osso, e é dessa propriedade do homem criado que vem a mulher. Por isso que o homem, Adão, ou melhor, o homem, macho, vai dizer acerca da mulher, quando ele desperta, esta é osso dos ossos que Deus criou, e é carne da carne que Deus criou. É assim que ele diz? Como é que ele diz? Quem é esta? É osso dos meus ossos. Há uma unidade. E é carne da minha carne. Ou seja, naquele momento que Eva surge no cenário da criação, de acordo com a pedagogia, implica que agora Adão cresceu. Adão agora, ele é maior do que era até então. Agora Adão é macho e fêmea. E a grande prova disso é que o próprio Deus é que vai chamá-los, homem e mulher, macho e fêmea, pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Gênesis capítulo 5, versículo 2. E a versão corrigida que traz com maior clareza que o nome Adão não era o nome dado ao macho, mas era dado a macho e fêmea, para indicar coletividade, para indicar que Adão é um homem coletivo. Quando esse homem cai, a gente costuma falar, não, mas foi a mulher que comeu. Aí logo a gente quer acusar a mulher, não é? Em razão de quê? Não é porque está escrito lá em Gênesis que a mulher comeu. Paulo também vai usar isso lá em Corinto para dizer que a mulher, sendo fraca, comeu, tal. Mas a questão é que nós temos que sempre olhar Adão do ponto de vista coletivo. Então, quando Eva come, quem come é humanidade, no sentido que a mulher ela representa a parte frágil da humanidade. Ou seja, é porque o homem é na sua fragilidade é que ele agora se afasta de Deus. Tanto é verdade que no próprio relato mosaico, o homem macho também come do fruto. E somente então, posteriormente à queda, é que é dito que o homem macho deu à mulher o nome de Eva. Então Eva é um nome que surge posteriormente. Bem, tudo isso eu disse para vocês porque nós temos que pensar em Adão. O primeiro homem formado da terra é terreno. É um homem de natureza terrena. E em razão da sua queda, ele é não somente um homem terreno, mas é um homem caído. Inclusive nós comentamos isso, salvo engano, não sei se foi numa quarta-feira, se foi no Querigma, mas foi bem recente. Eu perguntava, se nós fôssemos definir o homem, como é que nós definiríamos? O que é o homem? Então, nós vamos encontrar aí dezenas de respostas sobre o que é o homem. Talvez, se você for pelo âmbito da teologia, alguns ramos teológicos diriam que o homem é alma vivente. Já teria uma base, né? Está lá, ó. E o homem foi feito alma vivente. O homem é uma alma.
Eu diria, é uma resposta correta. Muito bom. O problema é que nós não sabemos o que é alma, né? Essa é uma grande questão. Porque aí nós fica aí uma pergunta que gera uma resposta, e que vai gerar uma outra pergunta sobre a resposta, e não para nunca. Um outro grupo vai dizer que o homem é espírito. Não, o homem é espírito. Na sua mais pura essência, ele é espírito. Aí outros materialistas vão dizer, não, o homem é carne, o homem é corpo, o homem é matéria, o homem é carbono, o homem... E teriam muitas respostas a serem dadas, mas eu pensando e refletindo, buscando trazer um conceito não melhor do que os outros, né? Mas um conceito que nos ajude a nos perceber melhor enquanto humanidade. Eu diria que o homem, ele é consciência. Ele é consciência. Por exemplo, se nós olharmos aqui para quem está aqui dentro, cada um tem uma carinha diferente, tem um tamanho diferente, está com uma roupinha diferente, um cabelo cortado diferente, né? Entretanto, para vocês saberem exatamente quem é tal ou qual pessoa, o corpo não define. Ninguém pode definir o que o outro é olhando para o rosto, para o corpo, para o tamanho, para a cor da pele, cabelo, nada disso. Mas sim pela sua psique, pela sua concepção. Como essa pessoa, esse ser, na sua parte mais profunda, que interpreta o mundo. Como é que esse ser concebe o mundo? Então, o homem, ele é uma consciência. Por isso que nós falamos assim, o fulano agiu dessa maneira, ele foi inconsequente. Ou seja, a consciência dele não está muito clara, ou não está aperfeiçoada, enfim. E eu trago essa questão da consciência para demonstrar que, quando Adão, primeiro homem, cai, então, enquanto humanidade, é gerada na humanidade uma consciência caída. Isso é muito importante se entender, porque infelizmente a gente vive num tempo em que se fala muito que as pessoas têm que aceitar a Jesus, que elas têm que Cristo é o único caminho, que deve ser batizada, que tem que se arrepender, e tudo isso é verdade, do ponto de vista do evangelho histórico. Os apóstolos pregavam que as pessoas tinham que se arrepender, ou não pregavam? Verdade. E precisavam crer em Cristo, verdade. O problema é que com o passar do tempo, as pessoas já não sabem mais do que tem que se arrepender. Porque hoje em dia fala dos seus pecados, pastor, você não sabe o que é dos pecados? E eu pergunto, mas de quais pecados? Você fala, mas fumar, beber, dançar, e a boate, a balada, e essas coisas, pastor. Mas será que é isso de que diz a Bíblia? Eu pergunto, do ponto de vista do pecado e do pecador, teoricamente falando, Satanás também não teria que se arrepender ou não? Do ponto de vista do pecado e do pecador, teoricamente falando, não estou entrando nos méritos, se ele vai ou não vai, se ele pode ou não pode, mas não deveria também arrepender-se? Ou seja, quantos seres caídos houver no universo? Se são caídos, é porque pecaram. Se pecaram, não são, pelo menos, necessitados de arrependimento? Eu pergunto, e de que pecado deveria Satanás se arrepender? Você vai dizer de dançar? O capetão dançando? De beber, o capetão bebendo? De fumar, o capetão fumando? De ouvir um cantor secular? Por exemplo, ouvir um Djavan? Imagina o capeta com o radinho lá, ouvindo lá, Djavan. Será que é isso? Aí é que está o grande detalhe. Nós temos que compreender o que significa uma consciência caída. O que significa dizer que foi gerada na humanidade uma consciência caída. Aí, para resumir, nós já demos aqui dezenas de vezes o exemplo do filho pródigo, mas que vocês tenham sempre firme no coração e no entendimento. Uma consciência caída é um coração e é uma mente que não reconhece a Deus como fonte, origem de todas as coisas boas. Leia Romanos capítulo 1, a partir do 18 em diante, vocês vão verificar como que Paulo vai explicar que a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Aí você tem juízo divino, você tem impiedade e perversão, você tem a verdade e a injustiça.
Aí fala assim, o que tudo isso significa? Aí no desdobramento do texto ele fala, porque Deus se revelou, Deus mostrou a sua divindade para eles, Deus mostrou o seu poder para eles, Deus mostrou os seus atributos para os homens. Só que diante dessa revelação dos atributos eternos de Deus, dos atributos invisíveis, do seu eterno poder, como da própria divindade, diante dessa revelação, os homens não lhe deram glória. Olha, não deram a ele a glória devida, não o reconheceram. Pelo contrário, aí Paulo vai dizendo, ficaram loucos no entendimento, totalmente com o coração entenebrecido, se afastaram do Criador e fizeram a si mesmos deuses. Este é o problema de uma consciência caída. Há bastante tempo, eu declarei aqui, alto e bom som, poucos entenderam, depois repeti umas 3 vezes, aí menos ainda entenderam, e hoje eu queria dizer, quando nós falamos assim, o Ministério Apostólico, outra palavra, não é uma igreja evangélica, é exatamente porque nós não compactuamos e também não compartilhamos do que o movimento cristão evangélico entende por pecado, entende por queda, entende por salvação. Tudo o que eles entendem por salvação, queda e pecado, são uma mera criação que eles fizeram dentro de um estatuto. O homem peca porque ele faz isso, aquilo, outro, ele está perdido porque ele bebe, porque ele faz isso, porque ele dança, porque ele canta, porque ele usa joia, porque ele corta o cabelo, ela corta o cabelo, porque usa uma roupa da moda, e por causa. Os homens vão criando. De tempo em tempo eles criam, e vão recriando, e vão modificando. É porque o De Volta à Palavra, ele está orientado totalmente no viés do ser do homem. Quando Deus olha para você, Deus não olha como os homens te veem. Ele não te julga porque você resolveu pintar o seu cabelo de amarelo. Oi, já imaginou? Então, imagine só, a irmã Cida resolveu pintar o cabelo de vermelho. Aí o pessoal fica escandalizado, não fica? Você viu? Mas que coisa. Aí tem a pessoa mais assim, fala assim, é um tanto assim diabólico, né? Vermelho, cabelo vermelho. E aí de repente se um jovem na igreja acaba vindo todo de preto, ainda passa um lápis no olho, como é que dá o nome dessas pessoas que tem? É gótico. Aí você fala assim, rapaz, mas você viu como ele tem uma aparência diabólica? Fala a verdade, a gente não tem esse conceito ou não tem? De olhar assim. Pastor, você está liberando tudo? Não estou liberando nada, não estou aconselhando nada, estou dizendo que não se julga uma pessoa pelo exterior, pelo estereótipo. Mas Deus vê o coração. Se esse coração, ele de fato é um coração que ama a Deus. E eu sei que muitos dirão, mas meu coração ama. Só que nós vamos verificar que o coração que ama é o coração que obedece. E o coração que obedece não é obedecer às regras do pastor, nem do ministério A, B, C ou D, nem da religião A, B, C ou D, mas é aquele que faz a vontade do Pai Celestial. Aí há de se discernir qual é a vontade do Pai Celestial. E no dia que você descobrir a verdade, a vontade do Pai Celestial, meu irmão e minha irmã, a vontade do Pai Celestial. Aí quando eu poderia dar assim um simples exemplo. Se você quiser aumentar os exemplos, leia os evangelhos como um todo. Mas tem um trechinho do evangelho que diz assim, olha, aquele servo bom e fiel, que ele alimente os seus conservos, para que quando o Senhor vier, o encontre fazendo assim. Então Deus quer nos encontrar agindo em relação ao nosso semelhante, aos nossos conservos. Não existe serviço a Deus com mão para cima, olho fechado, jejum, barriga com fome, tal, e consagração, e monte, oração, e tal, visão. Nada disso. Tudo isso é invenção dos homens. Embora a vida cristã, ela pode haver o jejum, ela pode haver a oração, mas não enquanto o serviço a Deus, mas enquanto algo pessoal, individual, que é uma experiência própria de cada pessoa. Mas o serviço a Deus, como Paulo vai dizer em Atos capítulo 17,
é aquele que o homem realiza, mas não por meio de mãos humanas. Não é como antigamente os gregos pensavam, ou os próprios judeus também interpretaram equivocadamente, que Deus estava feliz porque eles faziam um bolo e eles tinham o capricho de fazer o bolo de fina flor de farinha. Ou seja, eles pegavam o melhor da farinha, aquela farinha mais branca, mais fina, mais pura, fazia um bolo bem cheiroso e levava para Yahvé. Aí, quando aquele cheirinho de bolo ia entrando ali no tabernáculo, eles pensavam, como Deus está agora se agradando da nossa oferta. Como se Deus estivesse ali querendo comer um bolo. Ou se matasse um carneiro e o sangue corresse, e Deus, ao ver aquele sangue correndo e o animal se estribuchando, Deus falava assim: agora sim, agora eu estou em paz, porque o sangue foi derramado. Que maravilha, como eu adoro o sangue. Deus vampiro. Pastor, mas Deus não requer, o sangue de Jesus não nos traz paz com Deus? Aí nós vamos entender, dentro dessas mensagens, o que é o sangue de Jesus, o que é a morte de Jesus. Porque tudo isso é muito mais do que hemácias. É um caminho que se abre. Então, este homem que cai, Adão, é uma consciência que se cria na humanidade, uma consciência de não reconhecimento de Deus, uma consciência que não ama a Deus, que não preza por Deus, que não lhe rende graças. É uma consciência que, ainda que com os lábios fale sobre Deus, mas o coração está longe de Deus. Porque, cuidado, porque você pensa que a religião resolve tudo, né? A melhor religião que já houve sobre a face da terra, do ponto de vista... vamos voltar. Uma das melhores religiões do ponto de vista religioso, digamos que tenha sido o judaísmo, né? Em razão do rigor de todas as leis, de todos os âmbitos, desde a lei civil, a lei econômica, a lei do casamento, a lei da semeadura, da agricultura, melhor dizendo, e todas as leis, até chegar à lei cerimonial e lei moral, tudo era muito rigoroso. E aí vem Jesus e fala: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Então, religião não resolve o problema das pessoas. A religião é como abrir, vou usar palavras de Machado de Assis, é abrir uma janela na consciência para ventilar. Você diz: olha, essa semana eu fui à igreja, essa semana eu dei uma ofertinha, essa semana eu já dei uma esmolinha, essa semana eu já fiz o meu culto matinal, eu já li os 3 capítulos da Bíblia por dia, eu já fiz o meu ano bíblico, para você apaziguar. Mas a questão é, como é que está o coração? Então, na humanidade, o homem, quando ele cai, ele desenvolve em si o mesmo sentimento diabólico de Satanás. Vocês estão achando forte a expressão? Mas eu quero ler com vocês um texto da Escritura. Abra sua Bíblia em Filipenses. Eu vou ler agora, talvez eu tenha que ler novamente no final, porque para eu falar da encarnação de Cristo, eu tenho que primeiro enfatizar a condição humana. Senão não faz sentido falar de Cristo enquanto aquele que se faz homem. Filipenses, capítulo 2, versículo 2 em diante. Olha na sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto, mas vamos ler invertendo o sentido. Ou seja, uma vez que o apóstolo Paulo, ele pede positivamente para se proceder deste modo, o que implica? Pessoal, me ajuda aí. Se Paulo, ele pede, ele roga, ele clama, ele solicita positivamente que nós procedamos de um modo positivo, ele vai colocar, significa que nós estamos agindo de modo oposto. Ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então, aqui nós temos logo uma marca. Os homens não pensam a mesma coisa. Pastor, mas é para pensar todo mundo uma coisa só? Não, pensar a mesma coisa significa que nós não devamos suscitar discórdias, contendas, inimizades. É que os nossos pensamentos converjam sempre para o melhor.
E quer dizer, não sejam pessoas que causem divisões. Puxa vida, quantas vezes nós causamos divisão na nossa própria família? Quantas vezes não criamos divisão nos nossos relacionamentos sociais, no trabalho? Porque às vezes a inveja nos leva a criar uma situação para alguém, para que aquele alguém gere uma discórdia com o outro. Nós vamos criando vários pensamentos diferentes, criando divisões, diabolizando relações. Ele diz, olha, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Querem ver? Quem aqui tem amor? Levanta a mão. Todos vocês têm amor, gente, para. Agora, o amor de vocês é pelos seus filhos, não é? Ou não? Pela mãe, pelo pai. Só que aí cada um fica com o seu amor para o seu próximo, que é o seu particular, que é aquele que é seu, que lhe pertence, é minha propriedade. Minha mãe, misericórdia. Eu tenho que lutar por ela, fazer tudo por ela. Agora, a mãe do outro, não, já foi tarde. O nosso amor, ele é muito egoísta. Na verdade, amor próprio, o amor que não inclui outros, não pode ser chamado de amor, né? Quando nós muito pensamos que amamos, às vezes nós estamos manifestando um alto nível de egoísmo, não raras vezes. Aí diz assim, sejais unidos de alma. Já pensou? Nossas almas tendo o mesmo sentimento. Olha como ele está pregando aqui, que imagine quando essas coisas ocorrerem, senão que nós estaremos num alto nível de espiritualidade. Ou seja, o contrário de tudo isso aqui, eu pergunto, vocês conseguem ver mais isso aqui acontecendo ou o oposto acontecendo? Oposto. Esse oposto que nós mais vemos é a consciência caída, do homem caído. Aí diz assim, nada façais por partidarismo, olha gente, ou vanglória. Então essa natureza egocêntrica, partidarista, em prol de um, em detrimento de outro, essa luta constante, essa guerra constante, essa batalha constante. E Paulo uma vez repreendeu a igreja de Corinto severamente, dentro de um contexto em que um dizia, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Cefas, o outro, eu sou de Apolo, aí o outro, não, eu sou de Cristo. Cada um queria ser melhor do que o outro. Aí que sentimento cristão que divide é esse? Não é isso? Aí ele diz assim, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí eu paro aqui para fazer a conexão com o nosso tema. Bem, se tudo o que ele diz aqui, aí eu vou elencar, repetindo para vocês poderem se lembrar. Ter um pensamento, um só pensamento. Ou seja, não termos pensamentos contenciosos. Não termos pensamentos divisivos, de divisão. Não temos pensamento de discórdia, de inimizade. Mas ter o mesmo amor. Não é? Aí se você inverter, aí eu vou inverter agora. Permita-me ler, mas invertido. Então imagine só que o homem, ele não tem um mesmo pensar. Ou seja, os homens são divididos nas suas mentes. Os homens, eles criam divisões nos seus corações. Os homens, eles não têm o mesmo amor. Por que o mesmo? Porque cada um tem o seu. E se o amor é cada um tem o seu, não é amor, é egoísmo. Então, egoísmo. Almas divididas, divorciadas, separadas. O mesmo sentimento implica o contrário. Sentimentos diferentes, de discórdia, etc. Partidarismo, vanglória, orgulho, e a pessoa, cada um se considerando superior ao outro. Tudo isso é consciência caída. Ou seja, os homens são assim. E quanto mais a humanidade caminha no eixo da sua história, mais esses sentimentos negativos
conforme foram aqui invertidos, eles aumentam. Então, a salvação de Deus, não bastava chegar alguém, descer e falar assim: pessoal, precisamos mudar, todo mundo agora um só pensamento. A partir de agora, um só sentimento. A partir de agora, um só coração, uma só alma. Discurso resolve? Não. E aqui eu coloco uma situação. Por este motivo, é que o congregar, o reunir-se, ele tem uma importância vital. Porque quando nós nos congregamos em nome de Jesus, na base da palavra de Deus, para compartilharmos o Evangelho de Cristo, é assim que nós vamos sendo constituídos numa nova forma de ver, de pensar, de ler o mundo e, consequentemente, de viver em relação a este mundo. Paulo diz assim: olha, é preciso que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem sabe o que é Cristo? Cristo é Deus. E quem sabe o que é Jesus? O homem. Então ele está falando o mesmo sentimento de Cristo no homem. Jesus é o nome dado àquele menininho que nasceu de Maria. Quando o verbo se faz homem, ou quando nasce no mundo um homem chamado Jesus, a razão que o faz vir por esse processo de encarnação é porque, assim como foi gerada uma consciência caída, humana, haveria de se gerar uma humanidade, lógico, homem, agora uma consciência crística. Ou a consciência crística é de Cristo, né? É uma expressão, a palavra crística, o crístico vem de Cristo. Uma consciência cristã, uma consciência de Cristo, né? É um adjetivo que, ao invés de eu fazer uma locução de Cristo, eu tiro a locução, os dois colocam crística, uma só palavra. Posso falar uma consciência de Cristo ou uma consciência crística. O importante é que eu quero dizer que era necessário que um caminho fosse aberto por meio da geração de um outro homem, não o mesmo. Jesus não é continuação do primeiro homem, Adão. Mas ele nasceu de Maria, é continuação. Pelo contrário, ele nasceu de Maria, sim, pode até ter sido continuação, homem, mas ele é o último. Por quê? Porque ele vem, dentre tantos propósitos, um deles é morrer. E não se espantem mais assim, mas morrer sem gerar filhos. Porque a ideia espiritual é de continuidade, um gera o outro. Então, eu fui gerado um dia, não fui? E aí eu gerei um filho ou uma filha. E quando eu morro, eu continuo a viver e existir na minha filha, que ao gerar, vai subsistindo nessa sequência de nascimentos. Então, quando Cristo nasce, ele fala: sou homem, sou. Nascido de Adão, sim. É carne e osso, sim. É Adão, sim. Mas último, porque eu vou encerrar nesta humanidade este primeiro homem para eu gerar um novo homem. Morte de Cristo, antes de qualquer coisa. Atenção, não estou dizendo que não seja importante, mas antes de morte de Cristo ser um meio para perdoar os teus pecados, antes disso, a morte de Cristo, ou que seja encarnação, morte e ressurreição, é o gerar de um novo homem. Um homem cuja consciência não seja caída, cuja consciência seja divina. Um homem cuja consciência ame a Deus, o tenha na mais alta estima, em considerações, em ações de graças, em dependência, em louvor, em adoração, em dependência, em obediência, tenha tudo. Um homem que pode dizer assim: olha, pessoal, eu e o Pai somos um. E eu oro para que vocês também sejam um, como eu e o Pai o somos. Vocês em mim, eu em vocês, eu no Pai, o Pai em mim. Então essa unidade fala, quando também se diz
é um caminho. Lembra que diz que João Batista viria como um profeta, ou que seja, o ministério profético viria tanto antes da primeira vinda de Cristo, quanto antes da segunda vinda de Cristo, para pavimentar um caminho para o Cristo de Deus? Lembram disso ou não? Quem lembra? E é dito que esse caminho era aplanar os corações, era para nivelar o solo, porque esse coração, ele está cheio de abismos e de montanhas. Vamos ler esse texto? Querem ler? Malaquias capítulo 4 mesmo, tá, amados? Capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É um texto correlato a este. Não vou recordar agora, mas eu prometo trazer para os irmãos. Se alguém encontrar, é só me avisar. Quando diz do ministério de João Batista, enquanto o cumprimento dessa profecia, que ele haveria de aplanar os corações. É capítulo 3 de Mateus, não é não? Se alguém encontrar no Novo Testamento o cumprimento dessa profecia, referindo-se a João Batista, é só falar, que a gente repassa para os irmãos anotem, mas é o texto que diz que antes que viesse o grande dia do Senhor, viria o profeta Elias, a saber, o ministério profético, que haveria de preparar o caminho do Senhor, aplanando os corações, para nivelar os corações, para nivelar no sentido de vencer os outeiros, né? Arrancar os montes, as montanhas e preencher os vazios, os abismos que tem nos corações humanos, pavimentando um caminho para o Messias. Então você veja que o Messias, ele quer entrar nos corações dos homens e não simplesmente ficar encadernado dentro de uma teologia sistemática, ok? Mas de todo modo, então o Cristo de Deus se faz homem para adquirir uma nova consciência. Isso está aqui, ó. Mateus 3,3 é um deles, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas tem outros textos correlatos, eu vou trazer todos para vocês, fiquem tranquilos, tá? Que diz para nivelar o coração, fala dos outeiros e dos abismos. Lucas 3, quanto? Então abra sua Bíblia aí, Lucas 3, 4 e 5. Essas passagens, elas estão assim espalhadas ao longo de vários livros. Às vezes tem que reunir 2, 3, 4 textos dentro de um mesmo contexto, porém em livros diferentes, para ter a ideia completa. 3 quanto? Capítulo 3 de Lucas, versículo 3 em diante, ou 4 em diante. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale, tem vale? Tem abismo? Será o quê? Aterrado. E nivelados todos os montes e outeiros. E os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Obrigado, Pedrão. Esse era o exato texto que eu gostaria de encontrar. Então veja que agora é preciso que isso aconteça. E o que vai gerar esse homem novo, cujo coração é reto, é o próprio Jesus. Então o Cristo haveria de se fazer homem para gerar na humanidade essa nova consciência. Por isso que é dito no livro de Hebreus, abra rapidamente Hebreus capítulo 2, 14, que falando acerca de Cristo, olha só como é dito com toda a propriedade acerca da sua humanidade. 2,14 diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vamos conversar um pouquinho agora.
Eu preciso ler esse texto com vocês aqui, talvez 10 vezes, mas vamos passo a passo. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ele, ou seja, o Cristo de Deus se fez homem. E como nós somos homens, filhos de Deus, carne e sangue, não é humanidade? Ele participou igualmente de carne e sangue. Ele se faz homem, igual a você, igual a mim. Agora eu pergunto, com qual propósito? Destes também ele igualmente participou, para quê? Observe que o que ele vai realizar não prescinde da humanidade. Pelo contrário, o fato de ele se fazer carne e sangue, nervos, músculos, a nossa semelhança, homem como nós, é um fato primordial para que, por meio da sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, somente por meio de humanidade crucificada é que o diabo é vencido. Vocês já ouviram falar, eu vou colocar uma sementinha, só para os irmãos irem pensando, refletindo, já ouviram falar lá em Gênesis 3, naquela primeira, o proto-evangelho, quando diz assim, que Deus haveria de enviar o descendente da mulher? Já implica a humanidade, esse descendente da mulher, que haveria de fazer o quê? Esmagar a cabeça de quem? Da serpente. E eu pergunto, Cristo pisou a cabeça da serpente ou não? Pisou? Com certeza. Ele veio para isso. Aí eu pergunto, quando foi que ele esmagou a cabeça da serpente? Na cruz? Aí, naquele momento ele fez. Pronto, agora está feito e resolvido, é isso? Queridos, eu não sei, mas que coisa mais maravilhosa compreender isso. Quando ele se faz homem, é nessa humanidade, carne e sangue, é nesse processo de humanização, de se tornar humano, é que ele vai percorrer um caminho de morte. Cada dia vivido por Jesus era um morrer. Cada dia vivido por Jesus nessa terra, desde o seu nascimento até a sua morte, cada dia era um dizer não àquela serpente lá do Éden. Era um dizer não ao engano, não à serpente, e um dizer sim ao Pai. De sorte então que muitos entendem que o esmagar a cabeça da serpente foi no exato momento que ele morreu. Morreu, esmagou a cabeça da serpente. É lógico que a morte de Cristo ela é emblemática na figura do Calvário, né? A cruz, o Calvário, ele ali ensanguentado, os soldados batendo, e ele fraco, pedindo água, toda aquela imagem que nós temos, da própria descrição e narrativa bíblica, né? Que vocês sabem, é muito emblemático, né? Entretanto, não se esqueçam de uma coisa: o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, o que implica que essa morte, ela não significa exatamente morte física, mas a morte física apenas mostra, revela, apresenta universalmente a morte do esvaziamento do eu. Ou seja, quando você pensa na figura do Calvário, aí você imagina quem ali está? Deus. Feito homem, mas é Deus feito homem. Só que ele não vive como Deus. Todo o viver humano dele é vivido totalmente como homem. Porque Deus se tornar homem para viver como Deus, para que se tornar homem? Para que não teria nenhuma necessidade. Ele tinha que viver como homem. É homem. Agora, imagine só, sendo Deus viver como homem, é a mesma coisa de você ser um milionário ou um bilionário, grosso modo falando, só para vocês terem uma ideia, e você viver cada dia na dependência de que Deus vai prover o seu pão naquele dia. Você tem R$1 trilhão na sua conta bancária, imagine. É seu, está tudo certo. Cartão de crédito, de débito, tudo é seu, nada é errado, é seu.
Você fala assim, mas eu vou viver cada dia na dependência de que Deus vai prover o alimento. Aí está chegando a hora do almoço e aquela fome batendo, e você aguardando a confiança do Pai. Aí chega alguém para você e te oferece um marmitex daquele, de R$10 que vende. Sabe o pessoal que vende na parada de ônibus, aquela, né, que tem aquela caixa de isopor grande? Aí você, um trilionário, sentado na parada e vai comer ali, vivendo como uma pessoa totalmente desprovida de recursos, tendo tudo. Olha a dificuldade. Não é difícil? Lógico que eu coloquei um exemplo muito simplório, né? Porque Deus viver como homem é algo que a nossa mente não dá para imaginar. Agora, imagine nós, que não somos Deus coisa nenhuma. Não temos força coisa nenhuma. Nós não somos nada de fato e de verdade. Não desejou ser homem. Ou sendo um anjo, ou um arcanjo, não se contentou com o fato de ser uma criatura chamada anjo, ou arcanjo, ou querubim, não importa os nomes. Não se contentou. Antes, a si mesmo se encheu o seu coração de um desejo de querer ser o quê? Assumindo a forma de um Deus, tornando-se em semelhança de um Deus, se colocando como um Deus. Não é a voz da serpente lá no Éden, quando diz, tu serás como Deus? Vocês entendem que todo o problema está numa criatura que acende no coração, querendo ser o que não é, e para tanto ele primeiramente terá que desprezar a Deus, porque ninguém que queira se esvaziar vai adorar o Criador, ou melhor, ninguém que querendo ser vai adorar o Criador. Adoração ao Criador é dizer, tu és. Se tu és, logo, não sou. Por isso que vem o desprezo. É por isso que nas relações humanas, inclusive, quando o sentimento diabólico ele está inserido e ele se manifesta, logo as pessoas trabalham para derrubar as outras. Vivem para derrubar as outras. Para constrói um discurso, digamos, para que todos vejam o outro lá embaixo. E logo com tudo isso há uma promoção, porque aquele que fala do outro, teoricamente ou na sua inconsciência, ele pensa ser melhor do que o outro. Ele se promove a si mesmo. Então agora vem esse Cristo, homem, participante de carne e sangue. Só que enquanto homem, ele nasce criancinha. E ele então, enquanto criancinha, na condição de homem, ele é como uma criancinha. Não pensa que ele está aqui uma criancinha, mamando nos seios de Maria. Ele mamou no seio de Maria? Mamou? Lógico. Lembra que entrou alguém e até disse para Jesus, bendito aquela em cujos seios tu mamastes. Enfim, mas está ali, ele mamando, com a consciência divina de ser Deus, olhando para Maria assim, tu está pensando que eu sou uma criança, mas eu sou o Criador. Será que foi assim? Não, menino. Tinha que passar por uma experiência humana normal. Lógico que nisso consiste um grande mistério que eu não sei responder. Eu vou adiantar para vocês que eu não tenho como explicar como que há um conúbio entre o divino e o humano, e agora prevalece o humano em realidade, e esse divino fica oculto ali dentro, guardado, sem se manifestar. Para mim eu acharia isso muito difícil, mas está ali ele. Então ele não tem ainda esse menino Jesus, o menino, atenção, eu estou dando ênfase à carne, ao homem, menininho, que não andava, fazia o cocôzinho dele, não vou falar fralda, porque talvez não tivesse fralda naquele tempo. Como é que seria naquele tempo? Como é que era? Era pano? Era pano, então. Você está lembrado? Você imagina que fosse pano. Talvez fosse, né?
Ou talvez a primeira fralda de Jesus tivesse sido feito de palha, né? Talvez a Maria, o José pegou umas palhas lá no estábulo, mas não tem nenhuma importância. Mas que fazia o cocôzinho, a Maria tinha que limpar. Não, ele não tinha ainda ciência de si do mundo. Pastor, eu nunca fiquei pensando nessas coisas. Alguém perguntou assim, pastor, mas pensar essas coisas é importante? Será que... Por que, pastor, vamos ganhar almas para Jesus? Mas nós estamos ganhando. Primeiro eu estou ganhando a minha para Jesus. Porque está sendo ganha, não foi ganha não. Você acha que minha alma já foi ganha para Jesus? Ah, quisera. Estamos sendo ganhos. Mas leia um texto comigo aqui, em Isaías capítulo 7. Só se ganha a alma quando se entende o que ocorreu com o homem na sua queda. E só se ganha a alma quando se entende o que aconteceu com o Filho de Deus quando se encarnou. Aí você entende o processo de queda e de redenção. Porque você, do mesmo modo que você experimentou a queda na sua carne, ela está evidente aos olhos de quem quiser ver, você também vai experimentar a redenção na sua carne. E as pessoas vão ver, expressa e manifesta a redenção em você. Não tem diferença. A queda toca o terror no mundo, toca o fogo. A salvação ninguém vê nada, tudo é espírito. Fingimento só. Não. A salvação não somente terá expressão visível do âmbito do espírito, alma e corpo, tanto quanto a queda, senão ainda muito maior do que a queda. Salvação é salvação. Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará Emanuel. Emanuel, aí se você ler a referência do cumprimento desse texto, Mateus capítulo 1, versículo 23, se cumpre quando nasce Jesus. É ou não é? Inclusive, em 1,23 de Mateus vai dizer Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Alguém tem dúvida de que o versículo 17, ou o versículo 15 ou 14 é uma profecia acerca de Jesus, do Messias? Alguém tem dúvida? Agora veja o versículo 16 ou 15. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Interessante que surge aqui o bem e o mal, como lá em Gênesis, quando o homem conheceu o bem e o mal. Ó, que relação interessante. Humanidade lá, humanidade aqui. Aqui nasce para a salvação, lá caiu em condenação. Lá o bem e o mal, aqui o bem e o mal, há de se escolher. Quando o Filho de Deus encarnado, no caso, mais especificamente o homem Jesus, ele começa a abrir o seu discernimento para o mundo, para a vida. Enquanto homem, toda a nossa ênfase está na humanidade. Que agora ele tem que decidir a quem servir. Porque Adão, lá em Gênesis 3, ele só pode decidir a quem ele vai servir quando o seu discernimento se abre. Ou seja, imagine só você pregando o evangelho para um cachorro. Você vai para uma chácara, aí você está lá, de repente a vaca está lá no curral, e você está admirando a vaca, e de repente dá uma vontade de pregar o evangelho para a vaca. E você começa a pregar o evangelho para a vaca. E eu pergunto, tem sentido? Porque a vaca, ela, por não discernir bem e mal, ela não tem como escolher o bem, nem o mal. Portanto, todo o seu viver de vaca vai ser um viver instintivo. Vaca não pode planejar o mal, dizendo assim, eu vou matar aquele ali, vou matar ele com a cabeçada. Porque naquele dia isso aconteceu. Essas questões reflexivas não tem no animal. Ele pode até matar alguém com a cabeçada, mas porque foi por puro instinto.
Você não pode condená-lo por homicídio, nem culposo, nem doloso. Não pode dizer você vai ser julgado no tribunal de Cristo, tampouco no tribunal do trono branco. Animal não peca. Agora, quando o homem, criado por Deus, ele sai do seu estágio de inconsciência de si mesmo para o estágio de consciência, e isso é implicado lá em Gênesis 3 pela a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estar diante da árvore do conhecimento do bem e do mal implica o momento em que o homem chega à consciência de si mesmo, e somente quando essa consciência acerca de si, do outro, do mundo, de Deus e de tudo mais surge, é que está presente a serpente. Por isso que a serpente está lá em Gênesis 3. Como assim, pastor, serpente? Você já parou para pensar que Deus não colocou um macaco para tentar o homem lá no Éden? Qual macaco? Ficaria até mais interessante um macaco. Não é? Deus não colocou qualquer outro animal para representar ali a tentação do mal, mas colocou uma serpente. Interessante que o texto bíblico de Gênesis 3 não diz assim, ó, ele não diz, mas a serpente disse à mulher. Não. Ela diz assim, mas a serpente, vírgula, o mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado, vírgula, disse a mulher. Então, abre-se aqui um parêntese para trazer uma informação. A serpente é sagacidade. Não pensa que eu estou inventando. Foi Jesus que disse, sede simples como as pombas, mas sede prudentes como as serpentes, símbolo de prudência, na boca de Jesus. Vai para a mitologia, serpente, símbolo de sabedoria, discernimento. Por isso, quando Adão, o homem, humanidade, se depara com o conhecimento do bem e do mal, ou seja, ele chega no estágio de consciência, que vem a sabedoria, ele há de decidir entre o bem e o mal. Ele há de decidir. Quando o homem Jesus se abre para o entendimento da vida humana enquanto homem, ali está a serpente. Assustaram? Há de decidir entre o bem e o mal. Para quem viver? Vocês terem uma ideia, se vocês quiserem colocar um texto numa relação bem e mal, esse texto para mim é o melhor que tem. Jeremias capítulo 17, versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Porque no 5 diz assim, olha, maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, quando o homem confia em si mesmo, que faz do seu braço mortal a sua força, e que afasta o seu coração do Senhor, é o texto, nasce a maldição. Quando o homem peca no Éden, o que surge? Não é a maldição? A maldição entra por ocasião do pecado. Por isso que nasceram espinhos e abrolhos. É a consequência do homem confiar em si mesmo, apartar o seu coração do Senhor. É a decisão de viver sem Deus. O homem decide ali no Éden, naquela mensagem ali de Gênesis 3, ele decide ser uma serpente viva, usar a sua sabedoria, usar o seu conhecimento para si, em si, consigo mesmo. Ou seja, toda a inteligência humana, sabedoria humana, quando ele se vê acima de todos os animais, ele se vê superior a toda a criação, aí nasce o desejo de ser o que ele não é. Bastasse que ele pensasse, sou homem, superior à criação, não no sentido de ser maior do que ela, mas de ser diferente, porque Deus me fez um ser inteligente para cuidar dessa criação, para lavrar a terra, para cuidar dos animais, para encher a terra da glória de Deus, para que essa terra se encha de louvor a Deus. Não é? Bastasse que ele, mas não, ele faz o movimento inverso. E aí o mesmo acontece com Cristo, só que o contrário de Adão. Quando ele abre o discernimento, ele há de comer
manteiga e mel, quando souber desprezar o mal. Uma coisa é, falei para mim, desejar o mal, que é o que nós mais temos. Outra coisa é você, desejando o mal, se esforçar para não fazê-lo. É a luta. Eu quero, mas não posso. Você vive numa bipolaridade diária. Carne, espírito, 24 horas. Querer o bem estar em mim, não porém realizá-lo. Outra coisa é você olhar para o mal e desprezá-lo. Desprezar. Jesus aprendeu a desprezar o mal. O mal era tido por Deus como algo, por Jesus, como algo desprezível. Portanto, ele podia dizer, como ele disse, momentos antes de ser preso, ele falou, vamos daqui. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Pastor, mas eu não entendi a relação serpente. O homem Adão, quando se torna conhecedor do bem e do mal, representado pela árvore, ele agora faz do conhecimento do bem e do mal o seu pão de cada dia. Ele toma desse conhecimento para se afastar de Deus. Por isso que é dito que a lei de Moisés, que traz o conhecimento do bem e do mal, não serviu na economia divina, porque faz o homem querer viver, ainda que supostamente para Deus, mas por meio da sua força. Maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua força, que afasta o coração do Senhor. Ele será como a árvore ou como um arbusto no deserto, habitará numa terra salgada, inóspita, e não verá quando virá o bem. Paulo diz, faz uma correspondência, todo aquele que são das obras da lei é maldito, porque está escrito, maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, quando o homem se propõe a viver por si mesmo, é como um ramo que fala, eu vou sair da videira e vou dar fruto sem ela, e vou mostrar que eu posso ser uma videira tanto quanto ela. Ser ramo, por que ser ramo se posso ser videira? Aí a videira, ou que seja o agricultor, diz, a videira diz para o ramo, Jesus não é videira, eu não sou a videira, ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Só que nós não caímos na real ainda, de que não podemos nada. O homem decidiu ser uma serpente viva e astuta, a ponto de virar um dragão grande e vermelho, que se opõe a Deus. Jesus, quando se despertou, que o discernimento se abriu, o entendimento, a consciência de si, de Deus e do mundo enquanto homem, lá estava a serpente. Só tem um detalhe. Ele disse e decidiu, eu serei serpente. Serpente por quê? Porque ele tem um entendimento, consciência. Serei uma serpente hasteada no madeiro, uma serpente crucificada, uma serpente não viva, picando as pessoas e envenenando as pessoas e matando as pessoas, mas uma serpente de bronze suspensa. Somente uma consciência que, sendo abre mão de ser, que não se apega ao fato de ser, mas que de si mesma se esvazia, pode ser salvação para o homem. Por isso que nenhum homem, afora Jesus de Nazaré, por melhor que ele tenha sido, foi capaz de salvar nem mesmo a si, que dirá ser o salvador dos homens. Moisés, os profetas, Buda, Maomé, invoca o nome que você quiser. Todos eles precisam daquele que sendo. Pastor, mas deve haver muitos homens aí na terra que teve um viver assim meio semelhante. Aí eu diria o seguinte, todo e qualquer homem, pelo testemunho da Escritura, quando diz que todos pecaram, todo e qualquer homem
só é capaz de viver uma vida de abnegação se ele estiver imbuído pela consciência, vou usar um termo mais habitual, se ele estiver imbuído da mente de Cristo. Lembra que Paulo diz, e Paulo sempre diz no âmbito judicial, não se esqueçam disso, nós temos a mente de Cristo. Lembra que ele diz em Gálatas capítulo 4, que até Cristo ser formado em vós? Lembra ou não? Lembra quando ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Ele está dizendo de um processo, de que é possível sim. E a salvação está acontecendo sim, mas não é produto humano. É o Cristo que habita no homem, é que vai tornando o homem divino, é que vai elevando o homem, ascendendo o homem, elevando-o a Deus. Por isso que a obra de Cristo se dá, encarna-se enquanto homem, se faz homem como nós. Agora conduz este homem à cruz, conduz este homem à morte. Cada passo era um passo de morte, cada dia era um dia em direção ao Calvário. E aí quando ele passa pela cruz, aí é cruz historicamente falando, cruz mesmo, e soldados batendo, ali é só uma manifestação, ou que seja o auge da manifestação da morte. É a serpente viva que queria pegá-lo a todo custo. Se tu és, olha aqui, que tipo de sentimento ela quer criar em Jesus? Se tu és, então faça. Se tu és, ó. Aí se fosse eu responderia, mas eu sou. Já estava fora do sentido, já perderia o sentido. Aí ao invés de ele falar, mas eu sou, que seria a resposta mais coerente, e você, Satanás, sabe que eu sou, e ninguém mais do que você sabe, mas não, ele diz, não só de pão, ele volta, ó, total dependência, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É assim que esmaga a cabeça da serpente. Não adianta você fazer campanha, ficar orando, falando em línguas, batendo o pé no chão, está pisando em quê? No chão. Vai dar um problema no seu pé, vai nascer um espinhão, como é que fala? Um esporão no seu pé. Você pode torcer o pé. Não adianta marchar para Jesus, pode andar tantos quilômetros marchando para Jesus, não dá nada. A única maneira de esmagar a cabeça da serpente é o Filho de Deus, enquanto homem, sendo ele homem. Quando vem a serpente e diz, se tu és, ele fala, eu vivo pelo meu Pai. Eu dependo do meu Pai. As palavras do meu Pai. A vontade do meu Pai. Por isso que a vida de Cristo toda, leia na Escritura, sobretudo em João capítulo 14, era obediência ao Pai, movida pelo amor. Ele não obedecia porque tinha medo do demônio, porque tinha medo do inferno, porque tinha medo de macumba, porque tinha medo de... Não. E nem obedeceu porque era obrigado, porque sendo Deus, vou ficar aqui, eu sou Deus, vou ficar sentadinho aqui, ué. Não. Ele passa por um processo. Aí a serpente, o diabo, novamente, fala, se tu és o Filho de Deus, ou que seja, salta daqui abaixo, ó, porque está escrito que a teus anjos dará ordem, ele vai citando a palavra de Deus, ó. Em outras palavras, teu pai disse isso, e você, por que não testa? Hã? Será que ele vai enviar mesmo um anjo? Certa ocasião, logo no início do WhatsApp, eu não sei nem se era o WhatsApp à época, mas era um videozinho de um pai, eu não vou dizer a nacionalidade da pessoa, porque lá no vídeo dizia, mas para não comprometer, né, as pessoas, a nacionalidade. Mas disse que um pai chegava para um filho de um pequeno, de uns 3, 4 anos, 5 anos de idade, um filho sobre a mesa e o pai assim, dizendo, fala assim, pula que o pai vai segurar você. Aí a criança pulava e o pai saía do meio e a criança caía no chão. É um vídeo muito antigo, né? E a justificativa disso seria que, para ensinar, nunca confie em ninguém. Era um objetivo do vídeo. A mensagem que queria transmitir era essa. Agora, foi mais ou menos assim. Como que dissesse,
o seu pai não fala a verdade. Ele disse que daria. Agora salta. Vamos ver se cumprir a palavra dele. Aí como é que se esmaga a cabeça da serpente? De que maneira? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso é princípio. Sabe quando é que se tenta alguém? Quando tem dúvida. Quando desconfia. A confiança não precisa colocar à prova. Nenhuma mulher ou nenhum homem coloca atrás do seu cônjuge um detetive se houver confiança. Se colocou detetive é porque não confia. Agora, se confia de verdade, confia. Se não confia, não confia, lógico. Confiança é uma coisa extraordinária, né? O filho tinha total confiança no pai. Até o próprio Pedro falando sobre quando ele morre, ele desce ao Hades, né? No caso Jesus, diz que ele entoava o louvor dizendo que o Pai está à minha destra e não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o meu corpo veja a corrupção. Total confiança. Ele cumpriu a maior das missões, porque ele sabe quem é o Pai. E aí, nós sabemos que todo o caminho da queda, tanto de Lúcifer quanto do homem, foi sempre colocando em dúvida o Pai. Quando a serpente disse para a mulher, o que vai acontecer se você comer desse fruto? E ela disse, morrerei. Deus disse que morreremos. E a serpente respondeu o quê? É certo que não morrerá. Está mentindo, ele mente. Deus mente. A serpente. O filho vence com a confiança e com a obediência. Por fim, a serpente queria dar a Jesus todos os reinos do mundo. Com a última cartada. Qual é a cartada? Adore a si mesmo. Desculpe-me, perdoe. Se tu prostrado me adorares, te darei todos os reinos deste mundo. Será que lá no Éden, a mulher se prostrou diante da serpente? Vocês já leram no texto sagrado? Lá não. Se prostrou. Se você lê a queda do homem na visão de Romanos capítulo 1, adorar a Satanás, prostrar-se diante dele, é fazer a si mesmo Deus. A serpente não está longe de você, não. Distante de você, não. Está pensando que o diabo está lá no inferno, no caldeirão? Essa consciência caída, diabólica, contra Deus, bate a porta do seu coração 24 horas te fazendo promessas. E o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o que ele faz? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É assim que se vence a serpente. E lógico, agora na cruz do Calvário ali, crucificado, ali, sendo apanhando, cuspido, insultado, quando se esperava que ele chamasse, Pedro, corre, pega a espada. João, cadê você? Fica ajoelhado, chorando, rapaz. Chama Tomé, cadê Bartolomeu? Cadê a multidão que eu alimentei? Vamos unir todo mundo. Afinal, o nosso Deus é um Deus de guerra. É o Deus da guerra. É o Deus do furor. Negativo. Não é assim que se esmaga a cabeça da serpente. Claramente ele dizia, ele falou poucas coisas na verdade, né? Dentre as 7 vezes que ele disse algo, ele disse, Pai, fala, filho. O senhor está vendo esses soldados aqui cuspindo na minha face? Sim. Está vendo aquele outro que golpeou a minha cabeça com uma cana? Sim. Aquele outro que colocou uma veste sobre mim para zombar de mim, porque dizendo que eu queria ser rei, mas não sou coisa nenhuma, mas em ironia ele me fez parecer, lembra? O que tem ele? Está vendo Pilatos lavando as mãos? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Tudo isso. Pai, perdoa. Perdoa. Quando nós formos falar da união orgânica com Cristo,
que se estabelece pelo batismo. O batismo é a união na morte e ressurreição, portanto não é outra coisa senão se unir a esse mesmo sentimento de Cristo Jesus. É dizer não, não serei serpente viva, serei serpente hasteada de bronze crucificada. O primeiro a morrer por Cristo, o primeiro mártir, quem foi? Estevão. E como foi que ele morreu? Sim, e o que ele dizia? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que? O sinédrio não sabia o que fazia? Aí vem a serpente viva e aquele bando de religiosos, bando de gente sem futuro, perverso, não sabia o que fazia. Mas é porque Estevão, discípulo de Cristo, morreu como Cristo, invocando o perdão ao adversário, ao inimigo, ao ímpio, ao mal. Estevão estava tanto quanto no Espírito de Cristo. Isso vai ser ensinado em todo o Novo Testamento. Qualquer coisa contrária ao Espírito de Cristo é espírito do diabo. Ponto final. Cuidado. Qualquer coisa que seja em oposição ao Espírito de Cristo é do demônio, é do diabo. Deus não muda. Deus é um só. Deus é a maior pureza do que você puder imaginar. É a mais pura luz, o mais puro amor. Nossa mente nunca nem consegue compreender o que Ele é. A grandeza. Lógico que os homens ao longo do tempo, até homens de Deus, pessoas, talvez tenham pintado um Deus diferente, mas o fizeram no seu tempo, na sua ignorância, naquilo que se podia compreender. Tem até um escritor que diz assim que é como alguém que comprasse uma casa e pintasse uma casa de uma cor, e aí viesse um outro e comprasse a casa do primeiro e pintasse, não gostei dessa cor, aí colocasse uma outra cor. Aí depois viesse um terceiro e comprasse a casa daquele segundo, e cada um que chegava ia pintando aquela casa. Até um dia que chega que tem tanta pintura, tanta tinta naquela casa, que ninguém conhece, sabe mais como é a casa na sua originalidade. Como é a casa na sua cor original. Ninguém lembra. Ao longo do tempo, os homens vão pintando rostos de Deus diferentes. Vários. Por que será que Deus proibiu ao homem de fazer imagem dele? Não farás para ti imagem. Deus não pode ser reproduzido. Porque o homem, quando pinta uma imagem, ele imprime na imagem o que ele entende de Deus. Pastor, mas você está falando de Deus. É que nós só podemos conhecer a Deus na face de Cristo. Por quê? Porque Ele é a expressão, como? Não, fala mais alto. Fala com coragem. Não fala com fé. Jesus é a expressão exata. A gente tem que fala com mais vontade. Quando é gol do Flamengo, o povo grita, pula. Quando quiser a imagem exata, a imagem exata. Mas temos que ser um povo avivado. Mas não é avivado daquele povo, não. Avivado por quê? Porque essa visão nos impressiona. Essa visão nos levanta. Nos emociona. Nós sentimos. Porque isso mexe com as nossas estruturas. Aí começa a fazer sentido. O rosto de Deus é manifesto na face do seu Filho encarnado. Ele é a expressão exata. Ou seja, sem colocar e nem tirar. Não tem 1 milímetro a menos e nem 1 milímetro a mais. O Filho não fez nem falou qualquer coisa a menos ou a mais
do que o Pai é. Ele falou a exatidão do Pai, ele viveu a exatidão do Pai, e pronto. O que ultrapassa essa medida, essa largura, essa profundidade que é o Cristo de Deus, não é Deus. Não é Deus. Portanto, o Filho de Deus, ele, depois da sua morte e ressurreição, aí ele morre, e aquela morte, eu ainda vou falar sobre o aspecto de perdão de pecados, isso é o segundo ponto, viu, irmãos? O primeiro é tudo o que acontece nesse processo de encarnação, ver humano, morte. A morte implica fim. Acabou, aqui, ó. Eu peguei aquele homem lá do Éden, só que esse homem do Éden, ele tem um problema, ele quando começa assim, ele já quer criar umas asinhas. E vocês me dão mais 5 minutinhos? Por favor, só porque se eu parar aqui, da semana que vem vou voltar tudo do início, vai ser a mesma coisa, vai ficar nesse jogo. Então deixa eu concluir. Olha esse texto aqui de Hebreus capítulo 5, versículo 7. A morte de Cristo é o momento crucial em que ele pega aquele homem lá do Éden, e ele primeiramente foi ensinando esse homem, ó, olhem para mim, ele se vestiu daquele homem lá do Éden, e quando esse homem abriu os olhos, lá estava a mente, o coração, já aqui, seguro. Você agora vai aprender. Você vai aprender a amar a Deus, a viver para Deus. Capítulo 5, versículo 7 de Hebreus. Ele, vírgula, Jesus. Jesus é um nome muito significativo. Nos dias da sua... Está aí a carne de novo. Olha o caminho sendo aberto. Olha uma nova consciência sendo instaurada. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, vírgula, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aquele homem aquela humanidade foi posta em todo tipo de sofrimento humano, sem nunca, jamais tirar os olhos do Pai. Todo e qualquer momento. Aí diz o versículo 9. E tendo sido... Quem? Aperfeiçoado. Então nasceu um homem na terra. Um homem que, do ponto de vista da humanidade, entendam isso. Em nome de Jesus, é muito complexo. Do ponto de vista da humanidade, poderia não ter sido aperfeiçoado. Mas comeria manteiga e mel quando aprendesse a desprezar o mal e a amar o bem. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Que coisa maravilhosa. E tendo sido aperfeiçoado, versículo 9, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele agora se torna o autor da salvação, pioneiro. Ele é o primeiro homem que agora é assunto aos céus e entra onde? No Santo dos Santos. Santo dos Santos. De uma vez por todas, tire da sua cabeça as coisas que na Escritura muitas vezes são colocadas de uma forma antropomórfica. Linguagem humana, na forma humana, deve ser entendida espiritualmente. Aí ele entrou no Santo dos Santos. Os adventistas dizem, ele entrou no céu, e lá tinha um quarto chamado Santo Lugar, eles dizem. Uma cortina, e o outro lado chamava Santo dos Santos. Aí ele entrou para o outro lado chamado Santo dos Santos. Saiu de um lugar chamado Santo, para o outro Santo dos Santos. Não,
Santo dos Santos é o lugar mais alto e mais profundo. É o lugar transcendente chamado espírito humano. A humanidade atinge o clímax de uma consciência em Deus, de modo agora que entrar no Santo dos Santos implica o alvo para o qual Deus criou o homem. Razão porque ele diz: o véu está rasgado, o caminho está aberto. Todos vocês precisam adentrar o Santo dos Santos. Não diz que você um dia, quando morrer, vai entrar. Não diz que um dia, quando Jesus voltar, você vai entrar. Ou quando você morrer, você vai entrar. Diz, é para entrar hoje. Como é que você vai entrar hoje no Santo dos Santos, gente? No templo de Macedo, lá no Brás? Lá tem um tal de Santo dos Santos. Ou você vai esperar o templo em Israel ser reconstruído para você entrar no Santo dos Santos? Ou é no céu? Você vai agora? Então vai agora lá. Onde é que está esse lugar tão alto no qual devemos entrar? E nós somos convidados a entrar, porque o caminho está aberto. Senão, você atingir esse clímax por meio do Espírito de Cristo, que está em você, para estar no Santo dos Santos, no sentido de você estar totalmente imergido e tomado da glória de Deus. É o tabernáculo de Deus. Shekinah é o homem dentro e tomado da glória de Deus. Totalmente. Enfim.